Olá, me chamo Matheus Souza Silva, sou aluno da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Juiz de Fora e hoje irei apresentar o trabalho cujo título é Implicações do tratamento hormonal em pacientes transgêneros na prática odontológica, uma revisão de literatura, no Simpósio Interdisciplinar de Saúde da População Trans da Universidade Federal de Jataí, cujo eixo temático é as bases psicológicas, biológicas e comportamentais da transexualidade. O número do trabalho 150697. Declaro que não houveram conflitos de interesse e apoio financeiro a este trabalho, desenvolvido pelos discentes Matheus Souza Silva, Igor Campos Guimarães, João Paulo Santana da Silva, Guilherme Valério Correia, Lavínia Silva de Lima, Luan Viana Faria, e orientados pela professora doutora Graciele Prado Elias, docente do Departamento de Odontologia Social Infantil da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Para introduzir o nosso trabalho, é importante saber que o transtorno de identidade sexual, TIS, corresponde a uma condição em que o indivíduo, nascido com as características sexuais normais, de acordo com seu sexo genético, possui uma identidade de gênero diferente da designada ao seu nascimento. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, a sua 5ª edição, a pessoa que possui a inconformidade entre o sexo biológico e o gênero se denomina disforia de gênero. A etiologia da disforia de gênero ela pode estar relacionada a um distúrbio na diferenciação sexual do cérebro durante o período de embriogênese, estando associada pelos pesquisadores a fatores sociais, culturais, genético e hormonais, sendo esse transtorno definido apenas por critérios clínicos. O processo em geral, no processo assistencial ao transgênero, compreende a avaliação e comportamento psiquiátrico periódico e uma futura confirmação do diagnóstico da disforia de gênero, a psicoterapia individual e de grupo, a hormonioterapia, a avaliação genética e o tratamento cirúrgico. Não necessitando obrigatoriamente de todos esses processos para a obtenção de um conforto desses pacientes transgêneros. O objetivo desse trabalho foi de revisar a literatura quanto às implicações que o tratamento hormonal em pacientes transgêneros pode trazer à prática odontológica. Para isso, foi feita uma análise de artigos escritos em português e inglês, indexados nas bases de dados eletrônicas do PubMed, Scopus e Cielo, no período de 2001 a 2020, utilizando os descritores transgender or transsexuals or transgender hormone or gender dysphoric and dentistry. Os resultados obtidos pelo nosso trabalho apontam que o tratamento hormonal em pacientes transgêneros ele possui 2 objetivos. O primeiro objetivo é de interromper a manifestação das características sexuais secundárias típicas do sexo biológico, através da redução dos níveis de esteroides sexuais endógenos, sendo essas características sexuais secundárias no homem o alargamento dos ombros, o engrossamento da voz e o aparecimento de pelos nas regiões pubianas. E na mulher, um dos exemplos seria o alargamento do quadril, o também aparecimento de pelos nas regiões pubianas e um aumento dos seios. Essas seriam as características sexuais secundárias. E o segundo objetivo do tratamento hormonal seria o desenvolvimento das características do sexo de identificação desse paciente, que seria fenotipicamente oposto ao do sexo biológico. No que diz respeito especificamente ao uso dos fármacos
para induzir o aparecimento desses caracteres sexuais secundários compatíveis com a identificação psicossexual do paciente, os fármacos do paciente, os mais usados são a progesterona, a testosterona e os estrogênios, que são os que fazem um papel de agonista, que tem uma ação similar aos hormônios sexuais endógenos. E os fármacos antagonistas desses hormônios endógenos, sendo os competidores do sítio de ligação, são os antiestrogênios e os antiandrogênios, responsáveis posteriormente por interromper as características sexuais secundárias desses pacientes. Na grande maioria das vezes, é importante saber que o paciente ele já chega no centro especializado para o tratamento já em uso da automedicação. A medicação, ela pode promover uma série de efeitos adversos no organismo do paciente, como os diuréticos, que são usados para potencializar os efeitos da terapia hormonal, e eles vão causar e tem como efeito a diminuição do fluxo salivar e o aparecimento de xerostomia. Os hormônios esteroides sexuais que atuam influenciando no metabolismo ósseo e na densidade mineral óssea, sendo os andrógenos em homens trans responsáveis pelo aumento do turnover ósseo. O que seria o turnover ósseo? É o processo dinâmico de renovação metabólica em que há uma deposição de matriz óssea alternada com uma reabsorção óssea. Seria esse o processo de turnover ósseo. Então, e os estrógenos nas mulheres trans, esse turnover ele diminuiria, enquanto que no homem trans ele aumentaria, tendo assim implicações no tratamento odontológico. Os hormônios esteroides sexuais, eles atuam também no tecido periodontal, principalmente na modulação do processo imunológico, sendo os períodos de maior concentração dos hormônios sexuais, dos parâmetros plasmáticos de estrógenos coincidirem com uma exacerbação da resposta inflamatória, estando relacionado à prevalência de gengivite quando somada a hábitos deficientes de saúde oral. Os estrógenos, em níveis subfisiológicos, então abaixo do ideal, há uma diminuição da revitalização de feridas cutâneas e um atraso no processo de cicatrização tecidual. E os andrógenos, em altas concentrações, ele tem um efeito negativo na cicatrização de feridas cutâneas, estando esses efeitos atrelados a um sucesso ou insucesso dos procedimentos odontológicos mais invasivos. Como conclusão do nosso trabalho, a gente aponta que são necessários estudos que elucidem mais o tema e é necessário também a inserção do cirurgião dentista em uma equipe multidisciplinar, multiprofissional de saúde, direcionada a pacientes transgêneros que fazem uso de terapias hormonais. É importante também que o cirurgião dentista ofereça a esses pacientes um tratamento individualizado que irá favorecer a assertividade das medidas propostas no consultório dentário e um atendimento humanizado livre de preconceitos. Essas foram as referências utilizadas pela gente. Muito obrigado.